Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletromaker Brasil. Hoje mais um vídeo do laboratório. Há um tempo atrás, né, eu mostrei para vocês que eu tinha feito uma aquisição de várias bobinas, essa aqui, ó, bastante bobinas, né, usadas em rádio, né, usado para FI, usado para osciladora. Essa aqui é uma bobina de 10 milímetros, né, é o tamanho dela. E ela é uma bobina, né, apesar de ser uma bobina amarela, ela não vem com aquele capacitor interno, né? E daí, né, o que a gente fez? Eu mostrei alguns cálculos lá que nós fizemos e nós conseguimos usar essa bobina aqui com essa configuração de espiras, né, para uma bobina de FI, transformar ela numa bobina de FI de 455 kHz. Está aqui ela, né? Na realidade eu coloquei um capacitor externo, né? E ela tá oscilando lá, né? Eu vou até pedir para dar um zoom ali, ó. Lógico que tem que fazer um ajuste fino. 457 tá ali. O zoom não tá pegando direito, mas é 457, né? É questão de ajuste lá, né? O ajuste que a gente faz aqui, né, na parte interna aqui. Agora é o seguinte, né? Eu vou mostrar para vocês o que a gente tem que fazer para desmontar isso aqui, ou seja, fazer isso que eu fiz aqui. Eu vou mostrar para vocês, tirar a capinha aqui, tirar essa parte plástica. Aqui tem, vamos ver se consegue foco de novo, tem um rolamento aí, né, original dela, né, e o que a gente tem que fazer, né, para conseguir converter isso aqui, ou seja, fazer com que ela seja uma bobina de FI de FM, né? Ou seja, para 10,7 MHz, né? Evidentemente que só alterando o capacitor lá não vai dar, a gente vai ter que mexer na fiação, e é justamente isso que a gente vai fazer. Eu vou mostrar para vocês como enrolar a fiação aqui, né? Aonde buscar as informações, né, que a gente precisa saber para enrolar, e eu digo o número de espiras, né, os cálculos, né, eu tô, para mostrar aqui para vocês, estou fazendo todos os cálculos, anotando tudo aqui para poder mostrar para vocês, né, como chegar numa bobina de 10,7 MHz, tá bom? Eu vou preparar tudo aqui, né, e daí a gente já volta. Só para lembrar, eu sempre uso, tá, esse testador aqui, eu vou deixar até o link na descrição do vídeo, que a gente consegue testar tanto o circuito ressonante LC quanto bobina, quanto indutor, tá? No caso, circuito ressonante LC, ele já me dá a oscilação e já me dá a frequência de ressonância, tá? Que é a frequência de ressonância, né, dessa bobina de FI que a gente montou aqui, né? E é um circuito muito prático, né? Olha lá, ou seja, eu desliguei aqui, né, ele parou de oscilar. Na hora que eu ligo, lá entra o oscilador e já me dá os 455 kHz ali que eu tô medindo da bobina, tá bom? Então eu vou preparar tudo aqui, eu vou colocar o suporte aqui em cima pra gente fazer uma montagem mais, uma filmagem mais centrada, né? E vou dar mais detalhes para você de como fazer esses cálculos, como fazer uma bobina, né? Como enrolar essa bobina, fazer os cálculos para a gente chegar naquela bobina de 10,7 MHz, tá bom? A gente já volta. Bom pessoal, aqui tá algumas anotações que eu fiz. Eu vou disponibilizar anotações minhas aqui, tá? Mas eu vou disponibilizar para vocês aqui tudo que eu anotei aqui a respeito disso aqui, tá? Uma dica, tá, que eu peguei da montagem dessas bobinas, tá, foi no canal do Maurício Bastos, tá? Eu vou até deixar o link depois do vídeo dele ensinando a fazer isso aqui. A bobina que ele usou lá é um pouquinho diferente dessa aqui, tá? Mas vamos lá. Primeiro é o seguinte, gente, tá? Conforme eu falei para vocês, eu comprei várias dessas bobinas aqui. Eu até fiz um vídeo aí a respeito, eu já falei a respeito disso, né? E ela não vem um capacitor, tá? Então o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi o seguinte: identificar a bobina, tá? Ela é uma bobina que no primário, tá, ela tem 3 pontos, né? Ou seja, é um rolamento com uma derivação central,
e no secundário, tá, é só uma bobina, né? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, tá? Toda bobina ela vai ter, né, a parte, vamos tentar focar aqui, tá? A parte enrolada ali, ó, os enrolamentos, tá? Ó, o lado que tem 2 terminais e o lado que tem 3 terminais. Não sei se vai ter como mostrar aqui, ó, mas tem um fiozinho minúsculo ali que está enrolado em torno desse pino central, tá? Essa aqui ela não tem umas ranhuras, tá, no meio, ela simplesmente é um enrolamento, né, que é feito diretamente em cima do pino. Depois ela tem uma outra parte, tá, que é tipo uma canequinha, né, que tem o ferrite, né, e essa canequinha ela é colocada numa rosca e conforme a gente vai virando aqui, ó, ela vai subindo ou descendo, ou seja, ela vai ficando mais dentro, né, em cima do enrolamento e mais fora. É isso que faz da alteração. Então eu fiz algumas medidas, ó, e tá aqui, ó, sem a capa, tá? Ou seja, sem isso aqui, porque é o seguinte, quando a gente vai enrolar, a gente vai ter uma referência de quantas voltas a gente precisa dar, mas é sempre bom a gente medir depois aí com o indutímetro, né, ou com uma ponte LCR, né, quanto que deu, né, quantos Henries aí, micro Henries, mili Henries deu o enrolamento dessas bobinas, tá? Mas lembrar o seguinte, tá? Eu fiz só em termos de informação, eu fiz a medida de todos os pontos sem essa capinha, depois eu fiz a medida, tá, de todos os pontos com essa capinha, tá? Sem a capinha é simplesmente a medida da bobina. Agora, quando eu coloco a capinha, né, ou seja, eu tenho ela totalmente fechada e totalmente aberta. Então eu fiz a medida, né, com ela, com a tampinha, tá, com essa capa, e depois com o ferrite totalmente aberto e totalmente fechado. Então eu fiz questão de medir, tá, no caso da ponte LCR Min da Ikari, ela dá também o Q, tá, que é o fator de qualidade da bobina. Então eu medi, fiz todos os enrolamentos, né, e todas as informações estão aqui, né. Isso da primeira bobininha que nós fizemos, né. E depois eu fiz um teste, isso na época que eu estava fazendo um teste, né, até vou deixar o link também do vídeo aí, que eu falei a respeito, né, dessa bobina aqui. Eu fiz os testes, né, para poder a gente tentar usar ela como uma bobina de 455. Aí eu peguei um capacitor de 47 picofarads, né, e fiz entre os pontos 1 e 3, onde ele realmente é ligado, né, e aí seguinte, o valor mínimo que deu foi 992 kHz e o valor máximo 1,44 MHz. Esse valor não atende que eu precisaria dos 455, tá? Daí o que eu fiz? Eu peguei um capacitor daí de 470 pico, tá? E fiz os testes, né, que é o que está ligado aqui agora. E aí ele deu um valor máximo de 581 e um mínimo de 400, né? Ou seja, o 455 está dentro dessa faixa. Então a gente conseguiu, né, com essa bobina aqui, colocar um capacitor externamente de 470 pico, chegar aos valores dos 455, tá? E é aquilo que tá, deixa eu ligar aqui só, não, tá no canal 2, vamos lá pro canal 2, pronto, canal 2, vamos mudar o trigger aqui pro canal 2, e vamos mudar a borda só de subida, pronto. Então tá lá, ó, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais aqui, canal 2, abrir mão um pouquinho. Tá aqui a forma de onda, né? Não sei se vai estar mostrando lá, não dá para mostrar bem, mas tá lá 456 kHz que eu já mostrei para vocês, tá? Então isso aqui, tá, foi o que eu fiz para conseguir os 455. Bom, essa é uma parte, né? Então tá aqui os 455, isso aqui eu vou disponibilizar para vocês. Daí o que eu precisava fazer? Eu precisava transformar isso aqui numa de 10,7 MHz. Com aquele enrolamento, né, original dele, né, que é esse que eu mostrei para vocês aqui, a gente não ia conseguir chegar, né? Aí tem um arquivo que eu vou disponibilizar para vocês também, tá? Isso aqui tá no manual da Toco, tá? No site da Mouser tem, mas vou disponibilizar isso aqui para vocês.
ele me diz aqui o seguinte, ó, né? A bobina de FI de 10,7 MHz, tá? Eu vou pegar aqui a segunda e a terceira, tá? Eu preciso ter aqui a turns, que é a quantidade de volta. Nos pinos 1 e 2, 7. Nos pinos 2 e 3, 7 voltas. E no 4 e 6, uma volta, tá? Aqui tem aquele desenho que eu fiz lá, mas só para vocês entenderem, ó. Então, entre o pino 1 e 2, 7 voltas. Entre o 2 e 3, mais 7 voltas. E no secundário, uma volta só. Então, essa é a referência que a gente tinha para poder mostrar. E o valor da indutância é para dar em torno de 4,5 microhenries. E um capacitor de 47 pico, tá? Então, a gente partiu dessa informação, né? Daí, o que eu fiz? Fizemos o enrolamento, tá? Eu tô com a bobina pronta aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, né? Mas primeiro é o seguinte, como é que eu fiz essa bobina? Primeiro eu peguei, abri isso aqui, né? Como é que eu abri isso aqui, gente? Ele tem uma travinha aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele tem uma travinha aqui, né? Aqui também tem uma trava, ó, dos dois lados. Eu tenho essa ferramenta aqui, o que a gente fez? A gente coloca aqui dentro, ó, e vai empurrando até lá atrás, ó, até ele soltar lá. Vou puxar aqui de novo. Vamos lá de novo aqui, ó. Coloquei aqui. Empurra até lá atrás para ele levantar a trava lá. Depois que a gente fizer isso, a gente vem e puxa ele aqui, ó. Vou tocar a mão lisa aqui, gente. Não sei se eu vou conseguir puxar. Deixa eu pegar um alicate aqui, ó. Pra gente conseguir puxar ele aqui, ó. Aí ele sai, tá? Sai a capinha, sai tudo. Aí é só a gente soltar aqui, ó. Vou pegar a outra ponta aqui. Tem uma travinha plástica. Eu vou soltar aqui e soltar o outro lado. A gente tem acesso, tá, ao enrolamento da bobina. Então tá aqui, ó, a capa metálica, né, o dispositivo com a ferrite. O que a gente fez, né? Vou tentar dar um zoom melhor possível aqui, ó. A gente tirou todos os enrolamentos, ó, né? Então tá aqui, não sei se vocês podem ver aqui. O problema é foco, gente. O fio é enrolado, depois ele passa e ele é soldado aqui no terminal. O ideal é você estanhar o fio, tá? A ponta do fio, e deixar um pouco estanhado também esse terminal. Então a gente vai colocar no primeiro, passa ali, dá 7 voltas, sai, passa pelo segundo, solda, vai lá, dá mais 7 voltas e vem para cá. E depois do outro lado é uma volta só. É praticamente soldar aqui o fio, ó, vai para lá, dá uma volta e desce, tá? A gente começa primeiro, tá, com esse lado aqui, enrola 7 mais 7, depois a outra a gente vai enrolar por cima dela. Então nessa bobina aqui, ó, eu fiz isso aqui, tá? Então eu vou abrir ela aqui, ó, essa aqui eu já montei ela. Vou tirar a capinha plástica aqui. Eu já montei ela, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que ficou ela montada. Pode ver que o fio, ó, é até diferente, ó, aquele fio de cobre, né? Então tá lá, ó. Ele sai daqui, deu a volta, vem pra cá, né? Enrola aqui, vai lá pra cima de novo e vem pra cá. E o lado de cá é uma volta só, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai montar ela aqui, tá? Deixa eu montar ela de novo no lugar aqui, pra gente poder continuar aqui, né, a explicação. Aí o que eu fiz? Fiz, né, todo o enrolamento, né, e o capacitor típico é um capacitor de 47 picofarads, tá? Quando a gente faz a conta, gente, a fórmula é a seguinte, ó. A frequência de ressonância é 1 sobre 2π vezes raiz de L vezes C. Então, fazendo a conta aqui, a gente chega numa frequência de 10.943.719 Hz, ou seja, 10,9 MHz. Evidentemente que fazendo ajuste você chega nos 10,7, tá? Daí o que nós fizemos? Nós fizemos o enrolamento, tá? O valor típico, tá, da indutância, tá? Deve ser o valor médio aqui, deu 4,5 microhenries. Só que a gente medindo aqui, tá? Eu considerei medindo ela totalmente aberta, totalmente fechada, deu de 5,5 a 10.
O que eu poderia estar fazendo, gente, é alterando a quantidade de espiras até chegar no valor aproximado, médio lá de 4,5. Só que daí ia dar mais trabalho. Eu falei, vamos tentar colocar o valor de 47 picofarads para ver o valor que a gente vai chegar, né, na frequência de ressonância. Então eu coloquei 47 picofarads. Então lembrar o seguinte, ó, entre 5,5 e 10, o valor médio aqui daria em torno de 7,5, 8 aqui, né, microhenries. E fazendo o valor mínimo e o valor máximo, tá, utilizando essa fórmula aqui, eu cheguei numa ressonância máxima de 9,9 MHz e uma mínima de 7,3 MHz. Então é o seguinte, eu estou fora da faixa de 10,7 MHz, né? Ou seja, não me atenderia. O que eu poderia fazer? Mexer na quantidade de espiras, né, para eu conseguir baixar esse valor aqui, né? Lembrar que é inversamente proporcional. Se eu abaixo aqui a indutância, eu aumento a frequência, tá? E daí eu falei, pô, por que de vez eu baixar o valor da indutância, eu não baixo o valor da capacitância? Aí o que eu fiz? Aí eu peguei, eu tô aqui o capacitor de 47, eu falei o seguinte, eu vou tentar colocar o de 33 picofarad, né? De vez de ser 47, eu vou abaixar um pouco o valor. Lembrar que é a mesma coisa, é inversamente proporcional. Eu baixando o valor da capacitância, eu aumento o valor da frequência. E aí eu fiz os cálculos, tá? O cálculo tá aqui. Eu vou disponibilizar esse cálculo para vocês, né? Tudo isso aqui eu vou escanear e vou deixar anexo lá, tá? Na descrição do vídeo, né? Para vocês baixarem. E aí eu fiz a conta do valor mínimo e valor máximo. Então o valor máximo que eu consegui foi 11,8 MHz, sem mexer no enrolamento que eu fiz. E o valor mínimo 8,8, ou seja, os meus 10,7 está entre o maior valor que eu consegui e o menor valor que eu consegui. É questão de ajuste, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a bobina, tá, que eu montei, tá? Eu só vou dar uma pausa no vídeo aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou soldar esse capacitor aqui de 33 picofarads entre o terminal 1 e 3. Até fechei errado a bobina aqui. Terminal 1 e 3, tá? Eu vou soldar aqui, ó, entre o terminal 1 e 3, né? E vou ligar ali pra gente ver a frequência que ele alcançou, tá bom? A gente já volta aí. Bom, já soldei aqui, tá? Entre os pinos 1 e 3, tá? Só uma coisa que eu esqueci, gente. Qual fio que eu uso, tá? Até esqueci de mostrar aqui pra vocês. Aqueles transformadorzinhos que tem reator eletrônico, que tem lâmpada, aquelas lâmpadas econômicas antigas, tá? Ela tem esses transformadorzinho aqui. É só a gente desmontar, né? Tirar isso aqui, ó, né? Tira esse núcleo aqui de cima e usa esse fiozinho aqui, tá? Tô até usando um aqui, ó. Tem bastante fio, ó, e ele é bem fininho, tá? Aqui, ó. Então são os fios, né, que eu usei para fazer enrolamento. É um fio bem fininho, né? Até tem fio mais fino, né? Mas arrebenta muito fácil. Esse aqui é bem resistente, tá? Ele resiste bem, né? E pegou bem a solda acima dele, tá? Então foi esses que eu usei aqui, tá? Tem até uma caixinha aqui que eu uso, tá? Vou mostrar para vocês, para montar essas bobinas, né? Personalizada, hein, gente? Ó. Um monte de bobina aqui dentro, né? A gente vai usando para montar. Tem até um outro enrolamento aqui, ó, um fiozinho também aqui, tá? Então é isso aí que a gente usa. Mas vamos lá. Então eu soldei aqui, tá? Então eu vou trocar aqui agora, vou tirar esse de 455, né? E vou colocar esse um aqui, que é para dar os 10,7, né? Vamos ver, tá? Eu nem testei aqui ainda, mas vamos lá. Olha lá. Lembrar que a frequência, gente, ela é maior. Quanto maior a frequência, menor a amplitude. Ó. Vou ver que aumentou a frequência ali. Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mexer na amplitude do sinal, ó, aumentar um pouquinho mais. E aí eu vou abrir a frequência aqui para a gente poder enxergar. Pronto, tá lá. 9, vamos ver se consegue enxergar. Deixa eu colocar só o voltímetro aqui, gente. E a gente consegue ver ele aqui melhor. Tá? 9,4 MHz. Opa, eu tô próximo ali, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui, ó, depois eu mostro lá para vocês de novo, né? Ferramentinha que eu ensinei vocês fazerem. Não pode ser metálica.
Deixa eu só mudar o trigger aqui, colocar ele mais para baixo aqui para ele não ficar. Eu vou mexer aqui. Estou aumentando a frequência. Ó. Vamos ver se eu chego nos 10,7 que eu preciso. Só que eu vou mexendo no fio aqui, gente. Ele vai. Aqui, ó. É questão de ajuste, tá, gente? É questão só de ajustar. Mas olha a frequência que eu cheguei aqui, ó. 10,9 MHz. Eu alcancei os meus 10,7 MHz que eu preciso. É questão de fazer o ajuste fino ali agora, né, e chegar nas ferramentas, na frequência que eu quero, né? Então tá aqui, finalizamos nossa bobina FI de 10,7 MHz. Então eu sei que se eu fizer o enrolamento, né, conforme aqui a descrição, tá? 7 mais 7 no primário e 1 no secundário, tá? Posso fazer experiências e mudar essa quantidade de espira? Posso, né? De vez de 7 eu deixar 6 e manter os 47 pico, né? É questão de uma relação, tá? Entre quantidade de espiras, né, que vai me dar um certo valor em microhenries, e o valor do meu capacitor, tá? O capacitor, existem os valores, né, de mercado, né, que nem, por exemplo, tem 47, depois tem 100 picofarads, valores menores, eu tenho 33 aqui, né, tem capacitor também de 20 picofarads aí, né, 22 picofarads. Então eu fui fazendo essa experiência e consegui chegar, né, na minha frequência lá, tá? A fórmula, gente, tá? É aquilo que eu já tinha mostrado para vocês, tá? Que frequência de ressonância é 1 sobre 2π vezes raiz de L vezes C, tá? Uma outra coisa, gente, que eu vou só fazer um comentário, depois eu vou fazer um vídeo, o pessoal tem perguntado bastante, né? Como fazer essa conta aqui numa calculadora, tá? Eu vou fazer numa calculadora científica convencional e depois eu vou fazer na minha HP, né? Que eu sempre uso aqui, né? HP aqui desde o tempo de faculdade aqui, né? Essa HP 50G aqui, né? Eu vou explicar para vocês como é que faz essas contas na calculadora, tá bom? Então eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá? Primeira folha, segunda folha, a teste da bobina que eu tinha, onde eu cheguei nos 455. Depois, tá? Folha 3 e 4, os testes que eu fiz para chegar nos 10,7, que é essa bobina que a gente está vendo ali, lá está dando 10,9, né, questão de ajuste. E esse material aqui que tem as informações, tá? Tanto da bobina de 450, né, quanto da bobina de 10,7. Tá bom, pessoal? Bom, é isso aí, tá? Vou deixar o link aí do canal do Maurício Bastos, tá? Ele ensina também com mais detalhes lá a você enrolar a bobina, né? Mas aquilo lá, gente, tá? O valor, tudo tem suas tolerâncias, né? O próprio capacitor eu nem cheguei a medir, né? Você pega o 33, mas será que ele tem 33 picofarads mesmo? Né? Será que ele não tem uma variação, uma tolerância? Então essas tolerâncias, né, são ajustáveis, né? Então com de 33 picofarads, né, e esse enrolamento que eu fiz, né, eu consegui chegar nos 10,7. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado, tá? Lembrar que quem não tem ainda, né, montar lá o seu coil tester aqui que eu montei, né, que ensina aí a fazer o teste, né, de bobinas de ressonância, tá? Você pode usar de vez de um osciloscópio, você pode usar um frequencímetro, tá? Mas eu acho mais legal o osciloscópio, que consegue ver a forma de onda, né? Então vou deixar o link do vídeo, tá? Onde mostra isso aqui. Vou deixar o link lá do vídeo do Maurício, tá? Maurício, obrigado aí por deixar usar, né, a sua experiência aqui, tá? O Maurício é um cara que conhece muito a EDRF, né? Tem muitas montagens de rádio no canal dele. E é isso aí, pessoal, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Vou disponibilizar o material, tá bom? Se você não é inscrito no canal, faça sua inscrição, deixe seu joinha, seu like, faça seus comentários, indique o canal aos seus amigos, né? Grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.